Amém? Abra sua Bíblia comigo, nós vamos ler 4 textos. Palavra de hoje, os benefícios da intimidade. Diga comigo, os benefícios da intimidade. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Quando Deus me direcionou para escrever essa palavra, normalmente a gente começa a escrever a mensagem, e quando começa a escrever, pensa que vai ser um tipo de título, mas aí quando você termina, Deus dá uma direção, você muda, e aí quando eu já tinha lançado o título, eu fiquei pensando, se eu escrevi os benefícios da intimidade, significa que a intimidade nem sempre gera apenas benefícios. Existem algumas coisas que a intimidade gera que não são exatamente benefícios. Você concorda comigo? Principalmente quando você gera intimidade com quem não deveria ter gerado. Principalmente quando a intimidade, ela não produz aquilo que poderia ter produzido. Porque a pessoa que se tornou íntima sua, é uma pessoa que nunca deveria ter ganho essa intimidade. Eu mesmo sou uma pessoa que estou tendo que aprender a diferenciar intimidade de amizade. Intimidade de proximidade. Às vezes a gente se abre tanto e quer ser tão íntimo, tão aberto com as pessoas, que a gente acaba sendo ferido. Talvez um dia isso já aconteceu com você, e são coisas que a gente tem que aprender. Observe que Jesus, ele não saía falando tudo para todo mundo. Para quem que ele falava? Para as pessoas mais íntimas. Inclusive tinha coisas, a Bíblia relata coisas que Jesus falou para os seus discípulos, que ele não falou para a mãe, que ele não falou para os irmãos. E esse é um mistério que eu e você precisamos observar e aprender. Amém? Amém. Evangelho de Mateus 27, 50. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Ainda no Novo Testamento, segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. Versículo 14 a 18. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há
liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Eu vou ler novamente, versículo 16. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Êxodo 34. Perdão, Êxodo 26 primeiro. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Êxodo 26. Se você tem o costume de anotar, eu conheço alguns irmãos que pegam um papelzinho, aqueles post-it, ou mesmo um papelzinho, e ele coloca lá na geladeira, no espelho do banheiro. Uma sugestão para você. 2 Coríntios 3,16. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Êxodo 26, 30. Faça o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. Faça um véu de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. E mande bordar nele querubins. Fala comigo. E mande bordar nele querubins. Pendure-o com ganchos de ouro em 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro e fincadas em 4 bases de prata. Pendure o véu pelos colchetes e coloque atrás do véu a arca da aliança. O véu separará o lugar santo do lugar santíssimo. Coloque a tampa sobre a arca da aliança no lugar santíssimo. Coloque a mesa do lado de fora do véu, no lado norte do tabernáculo, e o candelabro em frente dela, no lado sul. Último texto, Êxodo 34. Êxodo 34. Aleluia. Versículo 33. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhe havia ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobria o rosto com o véu até entrar de novo para falar com o Senhor. Eu sei que eu havia dito que era o último texto, mas Deus me fala agora, eu quero ler mais um. Gênesis, capítulo 3. Gênesis 3, eu só vou encontrar o versículo aqui. Gênesis 3, a partir do versículo 23. Gênesis 3, 23. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins, e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Colocou a leste do jardim do Éden querubins, e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida.
Feche teus olhos um pouquinho. Deixa o Senhor falar contigo sobre o que lemos aqui. Pai, em nome de Jesus, oramos agora e pedimos que o Teu Espírito tenha liberdade de trazer a mensagem. Nós queremos simplesmente ouvir a Tua voz e aprender de Ti. Que toda barreira, todo impedimento que venha tirar aquilo que o Senhor quer nos ensinar, caia por terra hoje, em nome de Jesus. Eu abençoo cada homem, cada mulher, cada pai, cada mãe, cada jovem que aqui está. E declaro que apenas a Tua voz é bem-vinda neste lugar, em nome de Jesus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na Tua fumaça de glória eu entrarei, longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Amém. Quem aqui já esteve numa inauguração? Todos nós um dia. Mas também, além de inauguração, aqui talvez todos já estiveram numa reinauguração. A diferença de uma inauguração para uma reinauguração é que a inauguração dá um pontapé inicial, começa aquilo que até então não havia sido feito. Se eu inauguro uma loja, significa que ali não havia uma loja. Agora, se eu reinauguro uma loja, significa que aquela loja, ela já existia, mas algumas mudanças foram feitas, ou ela parou por um tempo de existir, e eu fui lá e reinaugurei aquela loja. Irmãos, quando Deus me fez e fez você, a Bíblia diz que Ele fez o homem do pó da terra e o colocou no jardim para o cultivar e o guardar. E a Bíblia também diz que Deus visitava o homem todos os dias. Significa, queridos, que quando Deus faz o homem, Deus não faz um homem para estar longe, mas para estar perto. Deus fez o homem pensando em algo chamado intimidade. E a Bíblia diz então que não se encontrou entre todos os seres que já haviam sido formados alguém que completasse aquele homem. Então fez Deus cair Adão em sono profundo, tirou dele a costela e fez dela Eva. E vem Deus e diz então: deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, e os dois serão uma só carne. E ali estavam Adão e Eva cultivando o jardim, guardando o jardim, usufruindo do jardim, mas não só do jardim, usufruindo da intimidade de Deus, usufruindo da presença de Deus, usufruindo da permanência de Deus, da segurança de Deus. Eu quero que você aí, com a sua imaginação, comece aí a viajar, isso não é pecado não. Comece a imaginar ali como é que era aquele jardim. Como é que era o relacionamento entre os dois? Então Deus inaugura a sua criação, o seu relacionamento. A Bíblia diz que tudo que Deus faz é perfeito. A Bíblia diz que Deus fez todas as coisas perfeitas, mas o homem, a Bíblia diz lá na versão original Almeida, o homem se meteu em muitas astúcias.
Em outras palavras, Deus faz tudo perfeito, mas o que é que eu e você fizemos? A gente estraga. A gente complica. Estava lá Adão e Eva no jardim. Não coma, não coma. Coma de tudo, mas não coma dessa. E aí essa história eu não preciso contar aqui. Quando há o pecado da desobediência, a Bíblia diz ali no texto que nós lemos, em Gênesis 3, que Deus expulsa o homem. E Ele coloca o quê? Ele coloca um querubim, para guardar o quê? A árvore da vida. Amém? Hoje nós não podemos ver, e essa semana não sei com quem eu conversava, sobre o lugar do jardim do Éden. Como diz os irmãos da Assembleia de Deus, é mistério. A Dora estava lá em casa, e a gente começa a falar, e começamos a chorar juntos. E eu disse: Dora, tem coisa que a gente pode até imaginar, não é pecado imaginar, mas tem coisa que a Bíblia não fala, e quando a Bíblia não fala, eu não tenho que tentar adivinhar as coisas. O que a Bíblia diz que o jardim, ele ficava entre o rio Tigre e Eufrates. Então, se nós formos olhar hoje para a geografia que existe hoje, onde é que fica esse lugar? No Iraque. Mas não importa se a concepção que temos de jardim hoje é um jardim físico, que a gente poderia até estar visitando hoje, ou é um jardim num plano espiritual que eu não consigo ver, talvez. O fato é que ele existiu, amém? Ele existiu. E Adão e Eva não eram feitos, talvez, de outro material, eles eram de carne e osso. Aquela fruta que não era para comer existia, eles comeram. E Deus então expulsa o homem do jardim, coloca ele para cultivar a terra, e aí vocês sabem o que acontece. Irmãos, quando Deus manda construir o tabernáculo, ainda lá no deserto, Ele dá uma ordem sobre as medidas, sobre as divisões, e Ele diz: olha, você vai fazer um lugar que vai se chamar lugar santo, e tu vai separar isso aqui com uma cortina, com um véu. Pense comigo. Aí você vai mandar bordar o que nessa cortina? Querubins. O que é que Deus mandou cuidar do caminho que leva para a árvore da vida? Querubins. Você percebe o sentido profético? Ali estava a Arca da Aliança, ali estava o lugar, o propiciatório. E depois, quando Salomão constrói o templo de acordo com as medidas, de acordo com as informações que o próprio Davi recebera. E ali ele constrói também um lugar chamado Santo dos Santos. E ele separa esse lugar Santo dos Santos do lugar santo com um véu. E o que estava bordado naquele véu? Querubins. Escute, talvez você já ouviu isso tanto, mas naquele lugar, do lado de dentro do véu, apenas uma vez por ano poderia entrar o sumo sacerdote, e ali ele faria a expiação dos pecados de todos os israelitas. Inclusive, ele de forma alguma poderia entrar de forma impura, sem estar purificado, tanto fisicamente quanto espiritualmente, senão ele morreria. Jesus, de maneira alguma, enquanto ensinava, enquanto esteve ali no seu ministério, ele falou sobre o rasgar do véu. Mas quando ele morre, a Bíblia diz que ele dá o último suspiro lá na cruz. O véu se rasga de cima a baixo. Agora eu vou falar uma coisa minha, tá? Não está na Bíblia. A Bíblia não diz o que os judeus fizeram depois disso.
A gente só vai saber que lá no ano 70, vêm os romanos, destroem tudo, o templo vira ruína. Mas aí eu vou chutar que eles reconstruíram aquele véu. Eles colocaram de novo aquele véu lá, que havia sido rasgado de cima a baixo, porque não entenderam a mensagem que Deus estava mandando por meio da morte de Jesus. Sabe o que aconteceu quando o véu se rasga de cima a baixo? A reinauguração. Amém? Sabe o que Deus reinaugurou ali, Tati? O caminho da intimidade. Vai lá para o livro de Hebreus, não posso deixar de ler. Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. Versículo 19. Hebreus 6, 19. Diz assim, o 19 e o 20. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu. Então o escritor aos Hebreus está dizendo que há uma esperança que entra lá no santuário, na presença de Deus, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Querido, essa mensagem, ela precisa estar clara na minha vida. Jesus reinaugura um caminho que nunca deveria ter sido perdido pela humanidade. Aleluia! Vou falar de novo para você se empolgar. Jesus reinaugura um caminho que nunca deveria ter sido perdido pela humanidade. Ele diz, eu sou o caminho. E quando ele fala sobre o caminho, ele não usa a palavra no plural. Observe que Jesus não diz, eu sou um dos caminhos. Jesus diz, eu sou o caminho. E ninguém vem ao Pai. Ele não disse ninguém vai, ninguém vem, porque ele mesmo era o Pai. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Irmãos, quando nós entendemos isso, as coisas começam a se encaixar. Falei ontem no batismo, é como um quebra-cabeça. Aqueles que a gente montava ou monta, não tem como você montar uma parte do quebra-cabeça com a outra peça. Na vida espiritual é assim. Às vezes a gente tenta fechar as lacunas que nós temos na nossa vida com outras coisas. Mas enquanto nós não completarmos a nossa vida com as coisas de Deus, o quebra-cabeça ele não fecha, ele não se completa. Tem duas coisas que eu quero falar ainda. Primeiro, Deus nunca quis e não quer se esconder. Guarde isso aí. Sabe por quê? Porque eu e você um dia já tivemos a sensação de que Deus se escondeu. Tem um filme que diz Deus não está morto, não é? E quantas vezes num momento difícil
A gente olha para cima, não escuta nada. Vai para a oração, não escuta nada. Vai para o jejum, não muda nada. Vai ler a Bíblia, não entende nada. Calma. Ele continua no controle. Quem se escondeu lá no jardim não foi Deus. Deus continuou vindo. Deus continuou vindo. Prova disso que Ele veio. E Ele veio e Ele chama: Adão, onde você está? A diferença é que nós não podemos estar onde Deus está se não houver santidade. Essa é a diferença. Você lembra do chamado de Isaías? Lá no livro de Isaías, capítulo 6, Isaías teve aquela visão. E quando ele percebe que ele tinha presenciado ali uma visão do próprio Senhor, ele solta um grito, ele diz: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Sabe o que Isaías estava falando? Eu não posso ficar na presença dele enquanto que eu estou assim. A Bíblia diz que saiu um anjo, pegou uma brasa, tocou os lábios de Isaías, profetizou ali a cura. Quem enviarei? Isaías levanta a mão e diz: envia-me a mim. Irmãos, Deus não cria véu nenhum mais. O véu simbolizava a separação. E o véu hoje, quem insiste em criar somos nós. A vontade do Senhor não é que haja qualquer tipo de separação. Deus, quando a gente vê ali que Moisés ele usava o véu, porque o seu rosto resplandecia. Observe que quando ele subia ao monte para falar com Deus, ele tirava o véu. Esse véu aqui usado no rosto não é o mesmo véu lá do templo. Porém, quando nós olhamos para aquilo que disse Pedro e disse Estevão lá em Atos, porque o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Qual é o templo de habitação do Espírito hoje? Sou eu. Você pode olhar para quem está do teu lado e diga: é você o templo. Você é o templo. Então hoje o véu, ele não existe mais no templo. Mas talvez ele existe no templo aqui. Nesse templo. Então muitos de nós acabam criando o véu. A gente cria o véu e começa a colocar na cabeça: não, quem sou eu para me aproximar de Deus? Quem sou eu? Eu às vezes convido alguns irmãos para fazer algumas coisas aqui na igreja. E há um tempo atrás eu convidei uma irmã e ela disse para mim exatamente assim: pastor, acho que o senhor chama outro. Porque quem sou eu para fazer isso? Irmão, o único véu que realmente nos separa de Deus é o pecado. Meu grau de instrução não me separa de Deus. Minha cor não me separa de Deus. O meu salário não me separa de Deus. Os anos que eu tenho de igreja não tem nada a ver com estar perto ou estar longe. Aqui em Missal, no início da década de 60, quando houve as primeiras colonizações, só entrava aqui se fosse alemão e católico. Não sou eu que estou dizendo, é a história que conta. Inclusive tem um distrito que chama Portão Ucuí, ali o rio Ucuí, e ali tinha um portão.
A estrada passava dentro da água. E aquele portão havia uma fiscalização dos padres jesuítas, da cipal colonizadora que era dos padres jesuítas. E ali as famílias que vinham migrando para então comprarem terras, para aqui plantarem, para derrubarem o mato. Se não fosse alemão e não fosse católico. Tinha até algumas alternativas aqui do lado direito do município, onde existe uma terra bem dobrada, bastante pedra. Eu quando conto isso, nascido aqui, eu sinto vergonha disso. Mas houve um tempo em que talvez muita gente achou que por ser de uma religião, por ser de uma etnia, houvesse algum privilégio diante de Deus. Não, não é isso que o Senhor procura. Jesus diz à mulher samaritana: pois o Senhor procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Se eu for um verdadeiro adorador, não tem véu. Eu vou olhar para o Senhor face a face. Agora existem véus, da mesma maneira que eu crio para mim, achando que eu não posso chegar a Deus, existem véus que só eu posso tirar também. Quem fez o homem e o colocou no jardim? Deus, amém? Quem mandou Jesus? João 3,16, porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Quem que deu Jesus para morrer na cruz? Deus. A partir daí, meu filho, o que Jesus diz: aquele que bate, a porta é aberta. Aquele que procura, acha. Aquele que pede, recebe. Sabe o que eu aprendo aqui? Houve um tempo, o tempo da inauguração, Deus ele fez tudo pela humanidade. Inclusive ali no deserto, ele era um Deus conosco. Desde a fundação, desde os primeiros seres humanos, era um Deus conosco. Aí vem Jesus, o nome Jesus, Emmanuel, significa o quê? Deus conosco. Então, ele se fez homem e habitou entre nós, e o Emmanuel significa isso. Mas hoje, esse Emmanuel, esse Jesus, aquele que João capítulo 1 diz, pois ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse Emmanuel, homem, que esteve aqui, caminhou aqui, ele está sentado à direita do Pai. Mas ele mesmo diz, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu mandarei outro Consolador. Então hoje, onde é que está Deus? Jesus mesmo disse, um diz que o reino de Deus está lá, está aqui, está lá. O reino de Deus está dentro de vós. Deus em nós. Amém? Você entende isso? Significa, queridos, que hoje, tudo que Deus poderia ter feito na inauguração e na reinauguração para a intimidade que nós precisamos ter para estar com Ele, Ele já fez. O que nós precisamos é tomar posse disso. O exemplo da Grace, da Maria e da Priscila é um exemplo de todos nós. O batismo significa que eu quero começar de novo. O batismo significa que eu compreendi que houve uma inauguração e o homem jogou fora a oportunidade. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que permitiu a reinauguração do caminho. E o caminho foi reinaugurado, e ele está aberto, e aquele que inaugurou o caminho está lá para sempre. Ele sempre reinará. Ele é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque.
O escritor aos Hebreus diz segundo a ordem de Melquisedeque, por quê? Porque a Bíblia diz que o chamado sacerdotal, ele nasce a partir da escolha da família de Arão, perdão. Jesus não tinha nada a ver com Arão e era sacerdote. Significa, queridos, que ninguém sabe quem foi ou quem deixou de ser esse tal de Melquisedeque. O que nós sabemos é que Melquisedeque não era da linha de Arão. E hoje eu sei que Jesus veio para ser o meu e o seu sumo sacerdote, não de acordo com uma ordem religiosa, mas de acordo com uma ordem que Deus quer. E hoje nós temos a oportunidade de encontrar esse Jesus por meio do arrependimento, por meio do novo nascimento, por meio de um caminho sendo reconstruído, com base nas decisões que eu tomo dia após dia. Teve um irmão, um tempo atrás, que foi batizar e a gente estava aqui no estudo do batismo, e ele falou: pastor, tá, tudo bem, eu estou aqui, eu estou arrependido, eu não estou em pecado, eu vou batizar, e se eu pecar? Pensa numa pergunta difícil. Eu olhei para ele e falei: irmão, não é que se você pecar, eu quero dizer uma coisa para você, você vai pecar. É duro falar isso, né? Sabe por quê, queridos? Porque a gente continua habitando num corpo. Então o problema hoje não é saber se eu vou ou não vou pecar. Eu já sei que eu vou pecar. O problema é fazer o que com esse pecado? Fala comigo, começar de novo. Começar de novo. Começar de novo. Isso não significa, Paulo escreve isso, não significa que eu, sabendo da misericórdia e da graça, vou continuar pecando. O pecado para mim e para você, que já conhecemos a verdade, ele é um acidente. E Jesus está aqui pronto para dizer: eu paguei o preço. Amém? Você pode ficar em pé, quero orar com você. Essa música da Fernanda Brum traz uma revelação importante para a minha vida e para a sua vida. Quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. Já contei para vocês um dia que eu estava fazendo um trabalho na cadeia, e ali eu encontrei vários e vários irmãos em Cristo. E a frase que eles mais falavam: pastor, como eu queria poder voltar. Ele estava ali talvez porque matou alguém, porque roubou, porque fraudou, porque estuprou, sei lá o que fez. Mas por mais mergulhado no erro, no pecado que ele estivesse, ele lembrava que um dia ele já pisou no Santo dos Santos. Eu quero dizer para você, por mais que talvez um dia o mundo tente levar você para longe, não é esse o meu desejo, não é esse o desejo do Senhor. Mas você não vai mais conseguir viver em outro lugar. Você está marcado pela promessa. Você está marcado pelo sangue de Jesus. Amém? E talvez você chegou aqui achando que essa reinauguração ela não existia mais. Ou talvez achando que Deus ele queria se esconder de você, estava querendo ficar longe de você. Você veio aqui para ouvir: o caminho já foi reinaugurado. Você precisa se aproximar dele, você precisa ser íntimo dele, porque ele quer ser íntimo de você.
Enquanto nós vamos cantar, eu quero dar oportunidade para você que quer começar de novo. Vem aqui na frente, em nome de Jesus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos. Quero pedir, vem aqui abraçar essas pessoas. Vem abraçar essas pessoas. Sai você do lugar. Vem abraçar. Abrace e ore por elas. Vem. Santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou o santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, Aleluia! clamar Oh, pela Deus! glória, a glória de Deus. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus eu oro, especialmente por essas pessoas que vieram aqui, Pai. Elas querem começar de novo. Talvez hoje estão aqui porque perderam intimidade com o Senhor, mas hoje elas ouviram que o desejo do Senhor foi tê-las íntimas durante toda a sua vida. Eu as abençoo com paz, eu as abençoo com sabedoria. Eu repreendo aqui toda voz contrária, a voz que diz que você não vai conseguir, a voz que faz você cair todos os dias. Eu digo a você, Jesus é nome sobre todo nome. Jesus é nome sobre todo nome. Tome posse. Onde há o nome de Jesus, o maligno não toca. O nome de Jesus é nome sobre o nome do pecado. O nome de Jesus é nome sobre o nome da doença. O nome de Jesus é nome que vai resgatar você. Eu profetizo que a partir de hoje tu está assim recuperando a tua intimidade com o Senhor. Tu está assim começando de novo, porque não há véu, não há separação, não há nada que pode nos separar do amor de Deus. Pai, abençoe aqueles que aqui estão. Nos dê uma semana na tua presença. Nos dê sabedoria para entender, Pai, o que o Senhor está falando. Nos dê direcionamento nas decisões que precisamos tomar. Abençoe a reunião de homens, quinta-feira, Pai. Abençoe as células dessa semana. Abençoe a célula em Santa Helena, em Missão, em Itaipulândia, em Medianeira. Que em tudo o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém.